O que eu senti quando eu tive em mãos o álbum Elvis Country e os volumes Essencial Elvis, Elvis Essencial. Bem, aqui está o meu volume Elvis Country. Tem uma história da foto do álbum que eu li em algum livro que Elvis disse ou para Linda Thompson ou para Ginger Alden, que ele se lembra nitidamente que estava mastigando um amendoim quando ele tirou esta foto. Agora, os volumes Elvis Essencial que eu tenho, um é este aqui, e o outro é este aqui. Esses são os que eu tenho. Então o amigo perguntou qual foi a influência desses álbuns para mim. Quando eu adquiri esses álbuns, eu já estava em outra fase da minha vida. Eu já era adulto, não era mais um adolescente. A adolescência, pelo menos a minha, ela era temperada com uma magia que se perde quando você adentra a vida adulta. Eu, adolescente, era uma coisa, eu, adulto, era outra. Então, lá na minha adolescência, quando eu já disse que tinha a minha amiga, a mãe do meu amigo de escola, então eu respirei ali dentro daquela casa, porque era o oxigênio da casa, Elvis Presley. E durante os 3 anos que de 82 a 84, a minha amiga me gravou algumas fitas. Infelizmente eu não tenho mais nenhuma delas. Eram fitas que eu escutava e escutava tanto que talvez até aconteça com alguns dos amigos aqui, que você sabe qual vai ser a próxima música. Então, quando estava acabando uma música, eu já sabia qual iria surgir. E ela me gravou alguns outtakes. Eu lembro que eu tinha uma fita com os outtakes de No Paraíso do Havaí. Então, quando eu peguei esses discos, não foi em um momento da minha vida que eu me debrucei sobre eles. Eu até escutei pouco desses discos. Até porque, no caso do Elvis Country, eu já tinha aquelas caixas de CD que vinha quase todas as músicas do Elvis. Tem a caixa dos anos 50, a caixa dos anos 60 e a caixa dos anos 70. Se não vem todas as músicas, vem 90% das músicas que Elvis gravou estão nessas caixas. Então, quando eu escutei o Elvis Country, tudo bem, tem a questão curiosa da música I Was Born About 10,000 Years Ago, de ela estar sempre, desde você ter um intervalo de uma música para outra, essa música ela toca essa volta do disco que seria sem som, então traz o refrão da música. E aí outra música. Eu achei isso interessante. Mas como eu disse, nessa época eu já era adulto, eu tinha um comércio no qual eu trabalhava de segunda a segunda e das 8 às 8 da noite. Então a minha vida era muito corrida entre estar trabalhando no comércio, estar lidando com funcionários e, ao mesmo tempo,
receber mercadorias, às vezes eu tinha que ir em algum atacadão para buscar as mercadorias, e às vezes eu tinha alguma fita, eu tinha uma Kombi, furgão, às vezes eu tinha alguma fita, mas eu lembro que, por incrível que pareça, uma fita que tocava direto na minha Kombi furgão era o primeiro disco do Leandro e Leonardo, que tinha aquela música Não Liga Pra Ele, Liga Pra Mim. Então eu tinha um funcionário que era mais ou menos da minha idade, e a gente era muito parceiro, e a gente às vezes saía atrás de ofertas para abastecer a loja, e a gente começou a ouvir as músicas do momento mesmo. Então com Elvis eu tenho assim a minha adolescência, por causa da casa da minha amiga, que era tudo de Elvis lá, então foi como se eu vivesse a carreira do Elvis assim em ritmo acelerado, né? Porque ali eu acompanhei os anos 50, os anos 60, os anos 70, tudo de uma vez só, um turbilhão de Elvis, e era muita novidade, e eu era muito vidrado em Elvis Presley. E ainda sou. Só que depois, quando eu deixei de ser adolescente, aquela magia do ídolo mesmo, impecável, imortal, que a vida é perfeita, com as notícias que começaram a correr, as revistas, então eu comecei a me inteirar mais da vida pessoal de Elvis. Continuei, claro, escutando os discos, principalmente essas caixas de CD dos anos 50, 60 e 70. Aqui a caixa dos anos 70, dos anos 60 e dos anos 50. Esses CDs eu escutei muito. Eles foram saindo, e à medida que eu fui comprando essas caixas, quer dizer, em algum momento eu estava com uma dessas caixas escutando muito, muito. Aí depois, quando saiu a outra, e isso sim eu escutei demais, e no toca CD do meu carro. E até para você tentar imaginar como eu era nessa época, veja na foto. Agora, para dizer um disco que realmente é um deles, mas esse eu realmente eu pirei nesse disco, porque também eu era esse adolescente. Dá para imaginar? Então, era o meu segundo disco do Elvis. Então eu já contei que eu tinha um disco, só um disco do Elvis, que era o That's the Way It Is, e depois eu consegui comprar mais um disco do Elvis, e isso lá em 1983, que é o Lovin' You. Esse disco aqui eu escutei também todas as manhãs, então eu deixei de escutar um pouquinho o That's the Way It Is, que eu colocava todas as manhãs, e passei a colocar o disco Lovin' You, do filme, a trilha sonora do filme Lovin' You, que aqui no Brasil a Globo passou com o nome Estranhos na Cidade. E eu lembro que eu assisti, na minha adolescência, apenas uma vez na sessão da tarde. Eu assisti outras vezes na casa da minha amiga, porque até eu pedi. Eu adorei esse filme. Tem gente que não gosta, mas o que eu mais gostei nesse filme é que eu vi o que eu queria ver, que era Elvis cantando. E praticamente ele canta, cada cena ele canta, ele se apresenta, ele canta, e é o meu filme predileto. Eu sei que eu já disse que o meu filme predileto é Blue Hawaii, e eventualmente haverá outros filmes prediletos. O melhor de todos. Então neste vídeo de hoje
esse é o melhor de todos para mim, principalmente naquela época quando eu era adolescente e existia a magia da adolescência, que no meu caso foi muito boa. Longe de drogas, longe de álcool, longe de bagunça. O meu vício, e era um vício muito bom, era só Elvis Presley. Agora, depois, mais para frente, como eu disse, eu amadureci e eu fiquei interessado em saber como era a vida de Elvis. Então, aí eu deixei um pouco de correr atrás de discos e comecei a correr atrás de livros, de biografias. Que, como o Rui Castro, um dos maiores biógrafos do Brasil, eu já li, entre outros, a biografia que ele escreveu sobre a Carmen Miranda, sobre o Garrincha, e eu acho ele fantástico. E ele diz que uma biografia é uma porta aberta para o passado, e o mais legal de tudo é que quando você abre essa porta, você pode reviver o passado como se ele ainda fosse agora. Então, eu revivo Elvis agora. Eu já fiz inúmeros vídeos aqui para o canal, baseado nessas biografias. Se você procurar pela página do canal, inclusive eu narro livros inteiros sobre a vida de Elvis. Eu volto com mais sobre Elvis Presley. E eu estou adorando as perguntas que vocês me fazem, porque me dá inspiração para vídeos como o de hoje. E também eu fico bastante emocionado que muitas pessoas dizem que através desses meus últimos vídeos estão revivendo também sua juventude, sua adolescência, e é uma nostalgia que toca o coração de uma forma muito gostosa, muito boa. Como já disseram, recordar é viver. Elvis, forever.